E aí, galerinha, vamos falar aqui agora então das propriedades dos radicais, né? Vamos entender aqui algumas propriedades, galera. Ó, primeira propriedade, então. Primeira propriedade diz o seguinte, ó, que uma raiz enésima de a elevado a n é igual ao próprio a, galera, né? Isso com a pertencente aos reais não negativos e o n pertencente aos naturais, sendo n maior que 1. Bom, vamos então pôr toda essa frase aqui na prática para vocês entenderem o que esse cara está querendo dizer. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui raiz sexta de 2 elevado a sexta, não é? 2 elevado a sexta, galera, se eu fosse resolver aqui essa potência, ia ficar assim, não ia? Ó. 2 elevado a sexta não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 de novo, né? Então a gente sabe que 2 elevado a sexta é a mesma coisa que 64. Então eu teria aqui uma raiz sexta de 64, certo? É perguntar raiz sexta de 2 a sexta é a mesma coisa que eu perguntar raiz sexta de 64. Afinal de contas, 2 elevado a sexta é 64. Tudo bem? E aí o que eu estou perguntando aqui então? Qual é o número que elevado a sexta dá 64, não é isso? E a gente já sabe aqui, ó, que o 2 elevado a sexta é 64. Certo ou não? E aí eu teria como resposta, então, dessa minha raiz, né, a raiz sexta de 64, eu teria como resposta o próprio 2, não é? Mas essa propriedade, galera, ela diz o seguinte, ó, que toda vez que o meu índice for igual ao expoente do radicando, que eu posso cancelar a minha raiz com o meu expoente. E o resultado é o meu próprio radicando. Olha quanta coisa, quanta mão de obra que a gente economizou aí. Tudo bem? Então, na prática é isso. Toda vez que o meu índice for igual ao meu expoente de dentro, eu posso cancelar a raiz com o expoente do radicando e o resultado é o próprio radicando. Tudo bem, galera? Vamos para a segunda propriedade, ó. A segunda propriedade, galera, fala o seguinte, que uma raiz enésima de a elevado a m é igual a n dividido por um número p, né, da raiz de a de m dividido por um número p também, com a pertencente aos reais não negativos, n, m e p pertencente aos naturais e n maior que 1. O p tem que ser diferente de zero e o p divisor comum de m e n. Santo Deus, professor, não deu para entender nada disso que você acabou de falar. Vamos pôr na prática então para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. Ó. Bom, galera, então vamos lá. Ó. Essa propriedade, ela é muito semelhante com aquela propriedade de simplificação de fração. Vamos lembrar aquela lá de fração. Ó. Imagina que eu tenho a seguinte fração, que eu tenho aqui, ó, 8 quartos, né? E eu posso simplificar essa fração, por exemplo, por 2. Sim ou não? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter uma fração equivalente, que vai ser 4 sobre 2. Ainda posso simplificar, ó, por 2 e por 2. Vou ter outra fração equivalente, que é 2 sobre 1. Né? Percebe o seguinte, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2. 4 dividido por 2 também vai dar 2. E 2 dividido por 1 também vai dar 2. Então, o que eu fiz? Eu reduzi a minha fração sem que ela perdesse o resultado dela, sem que ela perdesse o valor dela, não é? Então, é a mesma ideia que a gente vai usar agora com o radical, tudo bem?
Você concorda comigo que eu posso dividir tanto o meu índice por 2, quanto o expoente por 2 também? Né? E aí, fazendo essa divisão, ó, 10 dividido por 2, eu vou ter uma raiz quinta, certo ou não? De 5. E agora, 6 dividido por 2 é 3. Tudo bem? Ou seja, tenho aqui uma raiz quinta de 5 elevado à terceira, que é igual a 125. Tudo bem? Então, escrever raiz décima de 5 elevado à sexta é a mesma coisa que escrever raiz quinta de 125. E isso daqui vai ajudar a gente futuramente no meio de cálculos um pouco mais elaborados. Então, vamos passar para a próxima propriedade. Ó. Terceira propriedade. Né? Terceira propriedade é o inverso aí da segunda. Ela trata aí, ó, de raiz. Né? Ó, eu tenho uma raiz enésima de uma raiz m de A. Isso é igual a m que multiplica n no índice da raiz de A, com A pertencente aos reais não negativos, nm pertencente aos naturais, n maior que 1 e m maior que 1. Mas vamos ver então o que tudo isso quer dizer. Ó. Na prática quer dizer o seguinte, galera. Ó. Toda vez que eu tiver raiz de raiz, ó, olha só, raiz da raiz sem nenhum outro fator aqui, ó, nessa parte aqui, ó, se eu não houver nenhum outro fator aqui, tiver desse jeitinho aqui, ó, uma raiz colada na outra, que eu posso escrever esse cara como sendo uma única raiz do meu radicando de 10, e o índice é só multiplicar um pelo outro. Ó. 3 vezes 3, 9. Então, escrever raiz cúbica da raiz cúbica de 10 é a mesma coisa que eu escrever uma raiz nona de 10. Tudo bem, gente? Só isso. Raiz de raiz, a gente mantém a raiz de dentro e multiplica os índices de fora. Quarta propriedade, galera, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação dentro da minha raiz enésima, né? Então eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A vezes B, isso é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Bom, olha só, já dá para perceber aqui, ó, que a única coisa que foi feito, né, ó, foi dividir essa raiz aqui ao meio, ó. Percebeu? Então, escrever aqui, ó, raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que escrever raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Né? Na prática é só isso. Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada, lembrando que aqui, ó, quando não tem nada é 2. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4 vezes 16, eu posso separar em duas raízes, ó. Posso separar esse cara em duas raízes. Então, eu posso ter aqui, ó, uma raiz quadrada de 4 vezes uma raiz quadrada de 16. Tudo bem? Nesse momento, a gente ainda não vai resolver isso daqui, porque o intuito agora da aula é só te mostrar a propriedade. Tudo bem, gente? Então, escrever uma multiplicação dentro da raiz é a mesma coisa que eu ter uma raiz para cada fator da minha multiplicação. Na prática, é só separar. Tá? Isso acontece com quantos fatores for. Tá? Se eu tiver lá, por exemplo, assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5. Isso também posso separar em uma raiz para cada fator desse. Então, pode ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Tudo bem, gente? Vamos lá para a próxima propriedade. Ó. Quinta propriedade. Ó. Quinta propriedade é o inverso aí da quarta. Né? Agora é utilizando a divisão ao invés da multiplicação. Né? Ou seja, se eu tenho aqui, ó, uma fração dentro da minha raiz, e a gente sabe que uma fração quer dizer uma divisão, onde eu estou dividindo o A pelo B, né? Que eu também posso separar em duas raízes. Não é isso? Ó? Uma só do A e a outra só do B. Né? Então, como é que ficaria esse cara aqui então? Ó? Se eu tenho uma divisão, é a mesma coisa que eu separar isso com uma raiz de 100 dividido por uma raiz
de 25. Tudo bem, queridos? Tá? Então, a raiz da divisão é a mesma coisa que a divisão das raízes.